Cara, para mim é um prazer retornar a essa casa. O André falou que teve uma equipe do Inters que foi para Cracolândia, e toda vez que vai uma equipe de Londrina lá para São Paulo, lá para Boca do Lixo, né? Antigamente era Boca do Lixo, com a chegada do crack se tornou Cracolândia. A gente é muito abençoado pela vida de vocês. E tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que o reino de Deus, ele é um reino de amigos. Então, para mim é um privilégio conhecer Pedro, para mim é um privilégio conhecer o André. Cara, para mim é um privilégio andar perto desses caras, né? Até porque essa frase é muito interessante, né? Que fala que o reino de Deus ele tem que ser um reino de amigos. Então, feliz demais também por ver algumas pessoas que foram para São Paulo, que tiveram uma experiência ali na Cracolândia, na Fazenda, na Casa Família. E eu espero que de verdade nessa noite, Deus ele possa tocar o seu coração. Deus ele possa falar com você e ministrar a palavra dele, né, para a tua vida. Eu não sei, né, o que você está passando, eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu tenho certeza que Deus conhece o íntimo do seu coração. E eu peço para Deus hoje ministrar a palavra dele e que a palavra dele vá de encontro, né, com a sua necessidade. Então, antes de ler o texto, né, hoje eu quero compartilhar com vocês João capítulo 21. Não precisa abrir agora, porque eu quero me apresentar, quero falar um pouquinho do que a gente faz ali na Cracolândia, mas depois eu quero terminar lendo João capítulo 21. A gente vai terminar falando sobre a história de Pedro, né? Alguém que para mim é incrível quando a gente lê a história desse homem, né? Pedro, para mim, foi fantástico, cara, né? Então a gente vai terminar falando um pouquinho desse cara, né? Incrível, desse cara humano, desse cara que às vezes estava perto do Senhor, mas também tinha momentos que Pedro se distanciava do eterno, né? Tinha momentos que parece que Pedro estava cheio de Deus, cheio da presença do Senhor, mas parece que tinha momentos na sua vida que Pedro deixava o diabo tomar conta, né, do seu coração, né? E a gente vê o contato de Pedro com Jesus, e tem momentos que Jesus acaba alertando Pedro sobre esse distanciamento, né, de Deus. E eu gosto muito de Pedro porque fala da humanidade. Quando eu olho para a vida de Pedro, eu vejo a humanidade desse cara. Eu vejo que dentro desse cara existia o espírito, mas também dentro desse cara existia a carne. Ou seja, dentro desse cara existia uma luta diariamente. Todo dia esse cara tinha que lutar contra a sua carne. Ou todo dia esse cara tinha que alimentar, né, o seu espírito. Costumo falar para o pessoal da Casa Família que dentro da gente existe a nossa carne e existe o nosso espírito. Quando a gente se rende a Jesus, quando a gente caminha com Jesus, ou quando a gente se batiza, né, o velho homem ele não sai, ou ele não some no espaço de mágica. Né? O humano, ou a nossa humanidade, ela está dentro da gente, mesmo conhecendo Jesus, mesmo caminhando com o Mestre. E aí tem um segredo. Mas como que eu faço, né, para mim vencer a minha humanidade? Alimenta mais o seu espírito. Né? Quem a gente alimentar mais é o que vai vencer, é o que vai prevalecer no nosso dia a dia. Se você dá mais força, se você alimentar mais a sua carne, a Bíblia fala que se a gente planta no Espírito, do Espírito a gente vai colher vida. Mas se a gente planta no pecado, a gente vai colher morte. Então que possamos fortalecer o nosso espírito no nosso dia a dia. Então depois, já dei um spoiler aqui sobre a vida de Pedro, né? Mas depois a gente termina falando um pouquinho sobre o tema que eu escolhi nessa noite para falar sobre esse cara que eu já dei um spoiler, né? Não desista da sua missão. Fala para esse seu amigo, esse camarada que está do seu lado, fala: olha, não desista da sua missão. Então é o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, né? A gente, como discípulo de Jesus, a gente não pode desistir, né, da nossa missão, beleza? Então eu quero me apresentar antes de começar a falar sobre a palavra de Deus, mas já começando, né?
Meu nome é Paulo, eu sou casado com a Adriana, eu sou do interior de São Paulo, costumo falar que eu moro perto de São José do Rio Preto, porque se falar Polônia ninguém não conhece. Né? Fiquei sabendo que Pedro vai lá para perto ali da região de Rio Preto, né? Araçatuba, né, Pedro? Então eu moro naquela região. A Adriana, ela é de Tocantins. Eu estou envolvido com missões desde 2005. Então faz um tempinho, né, que Deus me chamou para o ministério. Faz um tempinho que Deus tocou meu coração para abençoar a vida das pessoas. E aí eu queria te ensinar um segredo para você viver bem no dia a dia. Para você viver bem na sua família. Não tem como você não tem como você ser encontrado com Jesus e não querer encontrar o outro. Sabe, não tem como você receber a presença de Jesus, igual a gente tem recebido nessa noite, e não transmitir a presença de Jesus para outras pessoas. Ou seja, tudo que é bom para mim, eu quero compartilhar com outras pessoas. E se Jesus é bom para você, você tem que compartilhar isso para o outro, para outras pessoas, para as pessoas que estão ao redor de você. Então foi isso que aconteceu comigo em 2005. Estava trabalhando, estava bem, estava ganhando dinheiro, estava ganhando grana, estava perto da minha família, perto da minha mãe, perto do meu pai. E aí eu tive um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus me moveu a uma direção. E eu entendi em 2005 que Deus ele tinha um propósito para a minha vida. Eu entendi que o ID de Jesus, não é só para pastor. Eu entendi que o ID de Jesus não é só para missionário. Eu entendi que o ID de Jesus não é só para quem está cantando aqui na frente. Eu entendi que o ID de Jesus é para aquele que teve um encontro com Jesus. Então, se você teve um encontro com Jesus um dia, o ID também é para você. Ou seja, Jesus ele tem um propósito para a sua vida. Há uma missão para você. Você não está aqui nesse mundo de passagem. Você não está nesse mundo aqui por acaso. Então existe um propósito de Deus para a sua vida. E aí foi isso que aconteceu comigo em 2005. E eu fui fazer um curso em Votorantim. Fui fazer um curso para ser missionário. E aí, para algumas pessoas, e até mesmo para minha família, isso era uma loucura. Porque primeiro eu estava saindo de perto dos meus pais. Segundo, porque eu tinha decidido deixar o meu emprego para viver para Deus, para viver para o Senhor. Então, para algumas pessoas, isso era uma loucura. E aí eu entendi no decorrer da caminhada que não era uma loucura. Eu entendi no decorrer da caminhada que isso era vocação. Inclusive, estava falando até com o Pedro, estou terminando de escrever um livro, e o tema do meu livro é justamente esse, loucura ou vocação? Quando você olha para o chamado de Abraão, quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Cara, Deus ele não escreveu no outdoor o que Abraão tinha que fazer. Deus ele falou assim, irmão, só vai. Cara, Deus não desenhou para ele o que ele tinha que fazer. Deus não deu nenhum plano de trabalho, não tinha nenhuma ação. Deus simplesmente falou assim, Abraão, sai da sua parentela, sai de perto dos seus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. Se Deus falasse isso para você, qual seria a sua resposta para o Senhor? Talvez a nossa resposta seria, Senhor, não vou não. Ou seja, talvez a gente falaria para o Senhor, Senhor, eu acho que o Senhor errou aí, né? Será que é comigo mesmo? Senhor, será que o Senhor não está louco? Sair de perto dos meus pais, sair de perto da minha família, e ir para um lugar que o Senhor vai me mostrar ainda? Ou seja, eu nem sei para onde eu vou, eu nem sei qual é o rumo, e o Senhor está só falando que eu preciso sair daqui? Então eu entendi que Abraão também não era louco, Abraão era vocacionado. E aí a Adriana, ela morava em Tocantins, a família dela era de lá, e ela veio estudar também em Votorantim. Nosso curso era missões urbanas e missões transcultural. Ou seja, eu fiquei no seminário 1 ano e meio. Estudei missões urbanas e transcultural.
E aí interessante que tem o teórico e tem o prático, né? Igual a escola de vocês, tem o teórico e também tem o prático. E aí o meu prático fui para vários estados, mas um dos meus práticos que eu acabei me identificando foi no centro de São Paulo. Está aqui o Tuca, né? Não sei se o Tuca lembra dessa época. As crianças do Vale do Angabaú, né, usava cola, thinner, e a gente saía para a rua com uma mochila nas costas para fazer atividade com as molecadas. Então, nesse período que a gente fazia atividade, as molecadas paravam de usar cola, paravam de cheirar o thinner, e aí a gente tinha um período para trocar ideia com eles e falar de Jesus. Então, em 2005 para 2006, eu tive o privilégio de fazer o meu estágio ali na Cracolândia. E aí fiz trabalho com crianças em vulnerabilidade social, fiz trabalho com travesti, fiz trabalho com garotas de programa e fiz trabalho com usuários de crack. Isso em 2005. E aí eu vou encurtar um pouco a minha história, tá bom, pessoal? Porque você viu, né? Se deu um livro, é porque tem bastante história para contar, né? Então vou encurtar um pouquinho, tá bom? Mas aí em 2005, eu conheci a Adriana. E aí conversando com ela também tinha o mesmo chamado, ela também tinha a mesma vocação. Né? Eu louvo a Deus pela minha esposa, eu louvo a Deus porque Deus colocou ela na minha vida como uma parceira no ministério. Então não é só o Paulinho que tem o chamado para trabalhar com dependente químico, hoje também a minha esposa também tem esse chamado. E aí, nos formamos, eu voltei para minha casa, a Adriana foi para Tocantins, a gente já tinha conversado e decidido que a gente queria nos casar, e isso num curto espaço de tempo. Lembro que fui para Tocantins e em 6 meses a gente começou a namorar, noivar e já marcamos a data para o casamento. Cara, mas você é louco, velho. Né? Você é louco. Né? Porque hoje, né, tem um tempo, né? O cara quer 5 anos para casar, 5 anos para namorar, o cara quer 5 anos para noivar e depois mais 5 para casar. Ou seja, depois de 15 anos a gente vê se a gente vai ficar junto. Né? Eu e a Adriana, a gente teve 6 meses namorando à distância. E aí nos casamos em 2007, para a glória de Deus. E aí a gente já sabia e a gente já tinha convicção do nosso chamado. A gente já tinha convicção da nossa vocação. A gente já sabia o que Deus queria para a gente como família. A gente nunca teve dúvida do nosso chamado. A gente nunca teve dúvida do que a gente tinha que fazer. A gente sempre teve a convicção. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você: você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você tem convicção da sua missão? Você sabe o que Deus espera de você aqui nessa terra? Você sabe o porquê que você está aqui? Você sabe o que você tem que fazer aqui? E você sabe para onde você vai ao partir daqui? Se você responder essas 3 perguntas, você já resolveu 80% da sua vida. Qual é o propósito, o que eu tenho que fazer e para onde eu vou? E essa resposta a gente encontra no Senhor. Essa resposta a gente encontra em Deus. Essa resposta a gente encontra na palavra. Então a gente tinha convicção, mas eu não conhecia a Adriana não me conhecia. Então a gente decidiu ficar 2 anos numa fase de adaptação do casamento. Ou seja, antes da gente ir para o ministério, a gente tem que ficar pelo menos 2 anos junto, que aí já é loucura também, né? Não namorou, fez uma loucura para noivar e casar, agora vai para o ministério, não conhece ninguém, não conhece ela não te conhece, então a gente decidiu. Então, antes da gente ir para o ministério, mesmo tendo a convicção, a gente vai ficar 2 anos trabalhando, estudando, participando da igreja, e depois de 2 anos a gente vê para onde Deus vai nos direcionar. E aí tem uma frase, não sei se essa frase é de alguém, mas eu gosto muito dessa frase, que fala que missões, ele começa onde a gente está e termina onde Deus quiser.
Missão começa onde eu estou e termina onde Deus quiser, né? E aí a gente estava aberto para a vontade de Deus, a gente estava aberto para os propósitos de Deus. E aí olha que interessante, pessoal, isso para mim é fantástico. Depois de 2 anos, estava tudo organizado na minha vida, o negócio estava tudo muito bom. A gente tinha um terreno, a gente tem um terreno lá em Tocantins, a gente ia construir a nossa casa, eu estava trabalhando no hotel, estava bem como funcionário, a Adriana trabalhando no posto de saúde, pela prefeitura, nunca ia ser mandada embora. O negócio estava tudo muito bom, a gente estava ganhando muito dinheiro, vida estabilizada, proposta para a Adriana trabalhar na área da saúde, trabalhar no SAMU, uma coisa que ela gosta de fazer e ela usa hoje o que ela ama fazer para abençoar as pessoas. Então, se você também não sabe o que fazer, usa o que você tem para abençoar alguém. Ah, eu não sei o que fazer. Como assim? Você não sabe o que fazer? Cara, no que você é bom? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Usa isso para abençoar a vida de alguém. Então, assim, estava tudo muito bom, tudo muito organizado. E aí, em 2009, a gente recebe um convite para vir trabalhar na Cracolândia. E aí, como a gente tinha convicção já do nosso propósito, como a gente tinha convicção do nosso chamado, a gente não pensou 2 vezes em abrir mão de tudo para servir a Deus. De verdade, a gente não se arrepende, ou a gente nunca nos arrependeu de ter abrido mão do trabalho, de ter abrido mão da grana, de ter abrido mão do conforto para servir o Senhor. Sabe por quê? Eu penso que essa nova geração, ou a gente, nós temos olhado muito para esse mundo, ou seja, nossa visão está aqui no material, ou seja, eu estou muito preocupado no hoje, eu estou muito preocupado no aqui e agora, eu estou muito preocupado no ter, e muitas vezes eu não estou preocupado em ser, eu estou preocupado em ter um monte de coisa, mas eu não estou preocupado em ser bênção na vida de alguém. Então a gente precisa começar a se preocupar em não em ter, porque ter a gente já tem. A gente precisa se preocupar em ser bênção para alguém que está às vezes à margem da sociedade, em ser bênção para alguém que está sofrendo do seu lado, às vezes em ser bênção para o seu vizinho. A gente precisa às vezes ser bênção também na nossa família. Então talvez a sua missão não é uma missão de ir para a Cracolândia. Inclusive, se Deus levantar, eu vou amar, né? Não é não, Pedro? Né? Se Deus levantar, eu vou amar, cara. Mas às vezes seu chamado não é ir para a Cracolândia. Às vezes, cara, o seu chamado é voltar para casa. Às vezes o seu chamado é falar de Jesus, é ser bênção no seu lar. Então, para cada um, Deus tem uma missão diferente. E aí, foi isso que aconteceu. Abrimos mão. Nossa, passa rápido aqui o tempo, hein, Pedro? Passa rápido, 9h05 já. Pedro falou que só 9h10 eu tinha, então. Não, brincadeira. Brincando. Pessoal, mas aqui, uma brincadeira. Quem me dá mais 5 minutos? Levanta a mão. Ok, eu vou contar, ó, 5, 10, 15, 20, 20. Brincadeira. Mas voltando aqui, pessoal, para vocês não perder a história, a gente abriu mão de tudo, vendemos nossos móveis e a gente veio trabalhar em Piracicaba. A gente veio para morar numa casa que chamava Casa Família. Na verdade, até hoje a gente trabalha nesse processo. É um processo que chama de reintegração social. E aí eu trabalhei 6 anos e meio. Trabalhei 6 anos e meio em Piracicaba. E aí depois, Deus colocou no nosso coração que a gente deveria morar na Cracolândia. Olha que bonito. Você falou viver, né? Pior é morar, né, mano? Mas na verdade a gente morou numa casa, não foi na rua, tá bom, pessoal? Cara, Deus colocou no nosso coração que a gente deveria morar no bairro da Cracolândia. Para quem conhece aquela região,
Cara, é uma região muito sombria, é uma região muito, cara, pesada, é uma região onde parece que as trevas imperam ali. Né? A gente fala que muita coisa é do mundo físico, né? Por exemplo, o consumo de droga, o consumo de álcool, né? Isso afeta a saúde física, mas 90% ali eu acho que tem a ver com o mundo espiritual. As pessoas não conseguem sair dali. E a gente que está acostumado com esse trabalho, a gente que está trabalhando ali diariamente, às vezes a gente se acostuma, não com a realidade, não com as pessoas jogadas na rua, não com as pessoas jogadas à margem da sociedade. Mas a gente acha que tudo é físico, né? A gente acha que a gente vai resolver com a força do nosso braço. Eu preciso tirar o cara da rua, preciso mandar o cara para casa de recuperação. E aí um dia conversando com o cara da rua, pessoal, o cara falou para mim assim: Paulinho, você sabia que aqui 80% é espiritual? E aí eu fiquei pensando que às vezes a gente acaba não se atentando para essa parte espiritual. E aí eu morei 2 anos ali na Cracolândia. Na verdade, o Bom Prato era embaixo, eu morava em cima do Bom Prato. E aí, isso em 2015, teve um confronto com a polícia ali na região da Cracolândia. E aí o pessoal migrou para frente de casa. Então, para comprar pão, eu tinha que passar no meio da Cracolândia. Inclusive, a Adriana falava para mim assim: vai comprar pão, mas vê se volta com os pão. Né? Porque na hora que eu voltava, eu ia dando pão pro povo, né, Ia dando pão, e aí chegava lá em casa, até subir lá em cima, né, comprava 20 pão, voltava com 6, 7. A Adriana falava assim: vai, mas não demora. Aí saía 7 e voltava às 9. Né? Por quê? Porque essa realidade estava na frente da nossa casa. Antigamente, igual eu falei, a gente morava em Piracicaba e a gente vinha 1 vez, 2 vezes por mês desenvolver o trabalho na Cracolândia. Nesses 2 anos eu morei no bairro da Cracolândia. E aí você percebe que a realidade é muito triste. Você percebe que a realidade é bem pior do que aquela que passa na televisão. Cara, a gente viu muita gente ali sofrendo na rua. A gente viu muita gente comendo do lixo. A gente viu muita gente morrendo ali naquele lugar. E aí não tem como a gente se deparar com essa necessidade, não tem como a gente se deparar com essa realidade e não fazer nada. A gente precisa fazer alguma coisa para as pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento. E era isso que a gente tentou fazer ali naquele lugar. No começo parece que a gente não ia conseguir fazer muita coisa. Parece que bateu um sentimento de impotência. Porque na época, na frente de casa tinha mais ou menos de 600 a 800 pessoas que não saíam da rua. Então imagina uma rua lotada de usuários de crack, em torno de 600 a 800 pessoas. Hoje, numa sexta-feira à noite, ali na Cracolândia, a gente encontra em torno de 3.000 pessoas. É muita gente usando crack. Cara, é muita gente sofrendo. Cara, é muita mãe, cara, sofrendo porque o filho está jogado na sarjeta. Então não tem como a gente olhar para essa realidade e não fazer nada. Sabe, não tem como a gente nos acostumar com essa situação. Esses dias eu estava conversando lá na missão e eu falei que eu não me acostumo com essa realidade. Cara, para mim não é normal ver um morador deitado no chão, cara, em cima da calçada. Para mim não é normal, né, ver um morador comendo do lixo. Sabe, Deus não criou ninguém para dormir na sarjeta, na calçada. Deus não criou ninguém para comer do lixo. E quem pode transformar essa realidade? O governo pode transformar essa realidade. Não é o governo. O poder transformador do Evangelho está na minha mão e está nas suas mãos. Sabe, Deus quer nos levantar para mudar a realidade da nossa cidade. Deus quer nos levantar para mudar a realidade talvez da nossa família.
Deus quer nos levantar para mudar a realidade do nosso bairro. Mas para isso a gente precisa estar disponível. E aí mais uma pergunta para você pensar. Você está disponível, não para a sua vontade, mas você está disponível para a vontade de Deus? Porque às vezes a gente está disponível para a nossa vontade, né? Ah, Senhor, o André falou no começo, né? Sobre pedir, né? Então a gente está disponível para a nossa vontade, né? Senhor, eu queria isso, o Senhor poderia me dar isso. Eu acho que o Senhor poderia me acrescentar isso, né? Então a gente começa a ditar para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida. E aí quando Deus fala o que a gente tem que fazer para Ele, aí parece que é uma barreira. E a gente vai ver um pouco disso na vida do Pedro. Mas, para dar um salto bem grande, né, da minha história, do meu testemunho, estou contando testemunho porque o Pedro falou, olha, queria que você contasse seu testemunho. Falei, não, beleza, Pedro. Então, mas para dar um salto um pouquinho para frente, depois de 2 anos morando na Cracolândia, a gente recebeu o convite para trabalhar na Missão Sena. Inclusive, cara, tem um amigão também que trabalhou comigo. Um companheiro de jornada, cara, um companheiro de caminhada. Cara, amo muito Tuca, Rê, tá aqui nessa noite. Cara, tanto que esse cara me abençoou na missão quando eu cheguei na Sena. E tanto que me abençoou até hoje, né? Então, sou grato pela sua vida, irmão. Que Deus continue cumprindo o propósito dele na sua vida e agora na vida da sua família, na vida da Rê. E aí a gente foi para a Sena. Quando a gente chegou na Sena, olha que interessante. Falei para vocês que eu sempre trabalhei com casa-família, né? Ou seja, eu sempre morei com as pessoas que saíram da rua, passaram pela recuperação, depois precisava de um processo de reintegração social. Eu sempre trabalhei nesse processo. Quando a gente veio para a Missão Sena, uma das coisas que a Adriana falou para mim é, amor, eu estou cansado de comunidade. Eu quero dar um tempo de morar em casa-família. Ou seja, a gente já tinha morado muito tempo em comunidade. Aí a gente conversamos com o pessoal e falamos assim, ó, a gente quer ir para a rua, né? Então a gente não quer mais trabalhar na casa-família. Aí beleza. E às vezes quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Estava muito bom para ser verdade. Né? Pouco tempo, Paulinho e Adriana, surgiu uma necessidade da missão, Paulinho e Adriana estavam de novo morando em comunidade. E aí Adriana entendeu que não tem como a gente fugir do propósito de Deus. Não tem como você fugir do propósito de Deus para a sua vida. E aí, a gente veio para a Missão Sena. E hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus, eu sou o presidente da instituição. E aí, como que a gente trabalha hoje na Sena? A gente trabalha com 4 pilares. A gente trabalha com prevenção, com resgate, restauração e reintegração social. Na parte de prevenção, a gente tem uma creche para as crianças ali ao redor da Cracolândia. Um ensino, é um ensino Mackenzie que é oferecido para essas crianças. Um ensino muito bom, um ensino religioso. A nossa ideia é que essas crianças aprendam sobre Jesus e não vá, talvez, para a criminalidade, não vá para a droga, não vá para essas realidades que estão perto dela, que estão tão perto delas. Então, aí na parte da prevenção, do resgate, a gente trabalha com moradores em situação de rua. Então, 3 vezes por semana a gente vai na Cracolândia. A gente trabalha com travesti. A gente trabalha com garotas de programa. E aí a gente tem uma fazenda que fica em Juquitiba. Inclusive, no período de pandemia, a nossa fazenda ela foi fechada. E aí a gente usou esse período para reformar. A nossa ideia é retornar com a fazenda, com esse espaço, em abril. E aí é interessante que existe um processo, né? Então o cara que quer sair da rua, o cara ele faz
uma entrevista com o assistente social. Ele precisa fazer alguns exames, que é HIV, sífilis, hepatite e tuberculose. Depois que eles estão com todos os documentos em mãos, aí ele é encaminhado para a nossa casa de recuperação. Aí outra coisa para a gente pensar, né, sobre dependência química. Outra coisa para a gente pensar sobre morador de rua. Estava falando para o Pedro que existe 1.400 instituições, Tuca vai dar risada, que fala que atua na Cracolândia. E aí o que me impressiona é que parece que as pessoas acham que o morador de rua só precisa de comida. Ou acha que só precisa de cobertor. Não estou falando que isso é errado. Não estou falando que a gente não deve dar comida para quem tem fome. Não estou falando que a gente não deve dar cobertor. Eu estou falando que, assim, existem processos na vida do morador de rua. Existem processos na vida de quem está usando droga. E aí ontem, cara, a gente estava na Cracolândia. Ontem à noite estava no fluxo. E aí chegou um carro para dar marmitex. E aí o morador de rua falou assim, tá vendo? Por isso que a gente não sai da rua. Vem trazer doação para a gente aqui na boca. Eu entendi o que o cara estava falando. Hoje a gente tem muita gente atuando na rua como morador de rua. A gente tem muitos projetos querendo dar comida, querendo dar cobertor, querendo atender a necessidade, né, de quem está em vulnerabilidade social. Aí a gente diminui. A gente vai para a etapa de restauração. Ou a gente pensa numa casa de recuperação, aí tu vê um pouco menos, né? Casa de recuperação, quando alguém quer internar, quando alguém quer ajuda, é difícil você achar. E aí, quando você olha para a etapa de reintegração social, aí que você não acha. Então, assim, o que é interessante? O cara, ele precisa sair da rua? Precisa. Mas o cara também precisa de um emprego. O cara precisa sair da rua? Precisa, mas ele precisa ter uma vida digna. O cara precisa ter um lar. Não adianta nada a gente tirar o cara da rua, mandar ele para a casa de recuperação e depois falar assim, ó, procura deu o seu tempo aqui, 9 meses, agora procura uma igreja mais perto da sua casa. O cara não tem casa, irmão. O cara está na rua. Não, mas é isso que algumas clínicas fazem, acredita? Agora procura uma igreja mais perto da sua casa. Cara, para mim é muito contraditório. Não tem como eu caminhar com o cara quando ele está na rua. Não tem como eu caminhar com o cara depois que ele foi encaminhado para a casa de recuperação e deixar o cara quando ele, após o término dele de tratamento. Não tem como. Isso é contraditório. E aí eu gosto muito dessa etapa, que a gente chama etapa de reintegração social. Ou a gente costuma falar que esse processo é um processo familiar. Eu e minha esposa, a gente costuma chamar desse processo de casa-família. Porque o nosso objetivo é ser família para quem não tem família. Ou o nosso objetivo é dar suporte para quem tem família, mas não dá para voltar para o seu ambiente familiar por conta do risco que é voltar para a adicção. Então a gente mora com as pessoas que saíram da rua, passaram pela recuperação, cumpriram o seu tempo de 9 meses e precisam ser reinseridos na sociedade. Cara, eu tenho visto muitas pessoas que saíram da rua que hoje está bem. Eu fico feliz quando o cara saiu das drogas, eu fico feliz quando o cara saiu do crime e o cara deixa Jesus transformar o seu coração. O cara deixa Jesus entrar na sua vida. Cara, eu tenho muita gente, tem muita gente que passou em casa que hoje está bem. Tem muita gente. Tem pessoas que passaram pela nossa casa, que hoje está trabalhando, está estudando, que retorna para o nosso lar, retorna para a nossa casa para agradecer, retorna para a nossa casa para servir junto com a gente. Será que você tem essa noção? Que alguém que estava em situação de rua pode servir a Deus? Esses dias, vou contar uma história para vocês.
Só vou contar o milagre, não vou contar o nome do santo, tá bom? Mas eu estava numa igreja, e aí eu tinha uma reunião nessa igreja. Pediram para mim ficar lá, porque os caras queriam desenvolver um trabalho com morador de rua e tal. E aí falaram, fica aí para você dar uma orientação para a gente, para saber o que a gente pode fazer, o que não deve. A gente quer ajudar essas pessoas, né? Então fica aí na reunião. E meu carro estava no estacionamento da igreja. Cara, só não posso esquecer de falar o nome da igreja, pelo amor de Deus. E aí meu carro estava no estacionamento da igreja. E aí terminou o culto, subimos para a sala, trocamos ideia, conversamos. E aí antes de subir, eu falei para um dos meninos de casa, eu falei, olha, está aqui a chave do meu carro. Está aqui a chave do meu carro. Está aqui o ticket, né, do estacionamento. Eu vou demorar um pouquinho. Você vai lá no estacionamento, pega o carro e deixa aqui na frente da igreja. Fica aqui com os meninos, que quando acabar a reunião, a gente volta para casa. Aí, beleza. Demorou demais a reunião, né? Reunião parecia um culto. Demorou demais. E aí o pessoal da reunião falou, Paulinho, você está de a pé? Você está do que você está, cara? Assim, está de carro? Vai embora de metrô? Aí eu falei, não, estou de carro. E aí nisso a gente estava descendo da igreja. E aí o cara falou assim, mas o seu carro está no estacionamento, como que é? Eu falei, tá no estacionamento. Mas os meninos que moram com a gente, tem um que é motorista, que foi buscar o carro para mim. Aí o irmão da igreja olhou para mim e falou, o quê? Você deu o carro na mão de alguém que estava usando droga? Aí eu olhei para ele e falei assim, qual é o problema? E eu falei assim, cara, me admira, né, a leitura que você tem do Evangelho. Me admira a leitura que você tem sobre as pessoas. Ou seja, esse cara tinha esse cara está quase 4 anos morando comigo. Eu sei que eu posso confiar nesse cara. Mas tem alguém de dentro da igreja que não confia. Tem alguém de dentro da igreja que acha que Jesus não pode transformar alguém que está na rua, ou alguém que está na prostituição. A gente canta sobre o poder de Deus, a gente fala sobre o poder de Deus, mas a gente desconfia quando Deus resgata alguém que está à margem da sociedade. Essa é a realidade. Foi o que aconteceu com esse cara. E aí ele olhou, graças a Deus meu carro estava na frente da igreja, com os meninos e me esperando. Mas você percebe? A gente ainda marginaliza, a gente ainda acaba rotulando as pessoas que estão à margem da sociedade. Eu não gosto muito daquela ideia que, é ex. Já ouviu isso também? Já ouviu isso, já? É ex, né? É ex. Um dia a gente foi pregar num lugar, escuta essa, Tuca. Aí o cara falou assim, Paulinho, tem um ex-menino de rua aqui, para você conhecer. Falei, beleza, né? Cheguei lá, falei, vou encontrar uma criança. Oxe, o cara com 48 anos, era um menino de rua ainda. Como assim? Você está vendo como às vezes a gente acaba rotulando as pessoas? E aí eu costumo falar que para mim, as pessoas às vezes chegam lá e falam assim, Paulinho, tem ex aqui? Eu falei, tem. Só tem um ex aqui. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Então eu contei um pouquinho da minha história e falei para o Pedro que, graças a Deus, estou escrevendo um livro. Isso aí não estava brincando não, viu? O tema do meu livro é Loucura ou Vocação, Sociedade, Fé e Partilha. Então fala um pouco da nossa jornada, um pouco da nossa trajetória em missões. Então, Pedro falou para contar um testemunho e eu queria dividir entre testemunho e palavra, e aí eu quero ser bem breve sobre o que eu quero compartilhar com vocês sobre a vida de Pedro,
Queria que vocês abrissem aí em João capítulo 21. É um texto bem conhecido. A gente conhece demais esse texto. Fala assim. Achei que ia projetar aqui atrás. Ah, tá projetando, né, velho? Vamos ler? Fala assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. E aí, sobre discípulo, eu gosto de outro texto. Fala assim: nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando amai-vos uns aos outros. E aí eu só tenho que amar quem está do meu lado, quem está na igreja. É isso? O nosso amor tem que ser para quem? Vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus? Ou vão nos conhecer que somos discípulos de Jesus quando a gente amar a prostituta, quando a gente amar o travesti, quando a gente amar a criança em vulnerabilidade social, quando a gente amar o morador de rua, o usuário de droga, o alcoólatra. Porque é muito fácil a gente amar quem está do nosso lado. Agora, amar quem está à margem da sociedade é mais difícil. A margem do mar de Tiberíades foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. Olha que interessante, queria que vocês gravassem essa frase. É Pedro falando assim: eu estou indo pescar. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher as redes. Tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Quem que era o discípulo que Jesus amava, pessoal? Ah, sim, aí sim. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu-se a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Jesus era boca de rango, não era? Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Até aí. E aí eu quero ser bem breve na minha reflexão agora. No começo da trajetória de Pedro, Pedro era um pescador. Pedro vivia da pesca. Pedro sustentava a sua família com a sua profissão,
que era ser um pescador. O recurso de Pedro vinha através daquilo que ele fazia de melhor. E o que ele fazia de melhor era pegar o seu barquinho, pegar a sua rede, pegar a sua vara e ir para o rio, ou ir para o mar, contextualizando para os dias de hoje. E de repente esse cara tem um encontro com Jesus. E aí Jesus fala assim para ele: Pedro, eu não quero mais que você seja pescador de peixe, vou fazer de você pescador de homens. Ou seja, Pedro, a partir de agora eu quero que você caminhe comigo, porque o meu propósito para a sua vida é abençoar a vida das pessoas. Interessante que a Bíblia fala que imediatamente Pedro deixou tudo o que ele tinha, Pedro deixou tudo o que ele fazia para seguir Jesus. Ou seja, eu acredito tanto no Mestre, eu acredito tanto em Jesus, eu acredito naquilo que Ele está falando para mim, e eu vou dar um passo, né, em direção a esse cara. E é isso que Pedro faz. Pedro começa a caminhar com Jesus, Pedro começa a viver com Jesus, Pedro começa a frequentar os lugares que Jesus frequentava. E talvez alguns lugares Pedro tirava de letra, mas outros lugares não. A gente vê um Pedro bem cheio da presença de Deus, mas a gente também vê um Pedro impulsivo. A gente vê um Pedro que era movido pelo Espírito, mas a gente vê um Pedro que pegou a espada e cortou a orelha de Malco. E aí o que me chama a atenção nessa passagem é que quando Jesus, ele morre, aqui a gente está lendo um relato que Jesus já tinha morrido. E aí quando Jesus morre, Pedro ele fala assim: olha, eu estou indo pescar. E eu queria que a gente pensasse um pouco no encontro que esse cara teve no começo, lá quando ele estava pescando com Jesus. Jesus tinha dado uma ordem para Pedro. E a ordem ela estava clara: eu não quero mais que você pesque peixe, eu quero agora que você abençoe a vida das pessoas. Pedro ele sabia que a ordem estava clara. E também Pedro ele sabia de quem tinha vindo a ordem. A ordem tinha vindo de Jesus. E aí o que me deixa impressionado é que num período da vida desse cara, ele deixa de cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Mesmo ele sabendo, mesmo ele tendo a certeza que era Jesus. Mesmo ele sabendo que o que Jesus tinha falado estava claro para a vida dele, estava claro para o coração dele. Mas quando Jesus morre, parece que a tristeza invade o coração dele. Quando Jesus morre, Pedro dá lugar para o seu sentimento, e alguns sentimentos destrutivos, e esse sentimento acaba levando Pedro de novo a pescar, porque é isso que Pedro fala para os seus companheiros. Fala: olha Jesus morreu, o mestre morreu, então agora eu vou voltar a fazer aquilo que eu sei fazer. Ou seja, eu vou voltar a pescar. E foi isso que ele fez. E interessante que ele sai para pescar e eles não pegam nada. Ou seja, ele saiu para pescar, ele era um pescador, ele entendia ali dos lugares aonde ele ia, ele sabia onde tinha peixe, ele sabia onde ele poderia pegar peixe, porque é bem contraditório, né? Eu vou sair para pescar, mas eu não sei o lugar que dá peixe. Né? Quando a gente sai para pescar, é porque a gente quer pegar peixe, não é, Paulo? A gente quer sair para pescar e a gente quer pegar peixe. Então Pedro, como um pescador, ele sabia onde tinha peixe, mas ele não pegou nada, ele não encontrou peixe. E aí o interessante é que Jesus aparece para esse cara. E aí, eu acho que dá um trevo meio que na cabeça de Pedro, né? Quando ele percebe que é Jesus. Pedro, um pescador, Jesus, um carpinteiro, falando para o cara o que ele tinha que fazer. Ou seja, um carpinteiro falando para um pescador aonde ele devia jogar a rede. E aí Pedro decide obedecer.
e ele joga a rede. E quando ele joga a rede, ele puxa na rede vários peixes. E aí João fala assim para ele: olha, é Jesus. E aí, quando João fala isso, Pedro fica louco. Sabe por que eu acho? É uma leitura minha bíblica. Sabe por que eu acho que Pedro se jogou na água? Sabe por que Pedro foi até Jesus? Porque Pedro sabia que ele estava fazendo aquilo que não era para ele fazer. Pedro tinha retornado a pescar e ele sabia que Jesus ia chamar ele de volta para o propósito do início da sua jornada, do início da sua caminhada. E aí quando ele encontra Jesus, está ali o pão, Jesus pede o peixe para ceiar, para ter comunhão com Pedro. E aí, Jesus ele chama esse cara para trocar uma ideia. E aí é que eu quero concluir a minha mensagem aqui. Jesus fala assim: Pedro, de verdade, você me ama? A gente conhece essa história. Ele fala assim: Senhor, eu te amo. E aí Jesus fala assim: olha, então apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus fala para Pedro: Pedro, de verdade você me ama? E aí você me ama mais do que esses aqui que está do seu lado aqui? Sim, Senhor, eu te amo. Cara, então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus fala assim: Pedro, então, quero saber se de verdade você me ama. Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus fala assim: olha, então vai, apacenta minhas ovelhas. Era como se Jesus estava falando assim: Pedro, você saiu do seu propósito. Pedro, você sabia o que você tinha que fazer. Você sabia que não era voltar para pescar e você voltou. Pedro, você sabia que o propósito meu para a sua vida era abençoar a vida das pessoas. E por algum motivo, por algum momento, você deixou de abençoar as pessoas. Então, se de verdade você me ama, se de verdade você tem a minha vida na tua vida, volte a abençoar as pessoas, volte a cuidar de gente. Então o que eu queria deixar para vocês, né, nessa noite, contando um pouco da minha história como missionário e olhando um pouco para a história de Pedro. A primeira coisa é que a gente precisa entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. A segunda coisa que a gente precisa fazer é obedecer a Jesus, obedecer ao Mestre. E a terceira coisa que a gente precisa fazer é não abandonar a nossa missão. Pedro abandonou a sua missão, que era abençoar as pessoas. Ainda bem que Jesus teve um encontro com esse cara e trouxe esse cara para perto. Então, nessa noite, eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei o que Deus tem para você. Eu não sei aonde Deus ele quer te enviar, para onde Deus quer te levar. Não sei se é aqui, não sei se é na sua casa, não sei se é para outro lugar. Mas uma das coisas que a gente tem que ter no nosso coração, e eu queria que você também tivesse no seu coração, é não abandone a missão que Deus te deu. A gente fala de uma geração que vai marcar a vida dessas pessoas. A gente fala de uma geração, né, que está queimando por amor a Jesus. A gente fala de uma geração que vai fazer diferença, né, nesse mundo. Então isso só vai acontecer quando eu não abandonar a minha missão. Isso só vai acontecer quando eu amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. E aí eu queria te perguntar, de verdade, você ama a Deus acima de todas as coisas? E você ama o próximo como a você mesmo? Sabe, esse é o desafio para a nossa vida. Então que nessa noite Deus possa despertar a sua vida para continuar cumprindo o propósito dele.
E se por acaso você está aqui nessa noite, você sabe do seu chamado, você sabe da sua vocação, se por acaso você está aqui e sabe o que Deus espera de você, mas por algum motivo você desistiu da sua missão, sabe, Deus quer te encontrar e trazer você de volta para o propósito dEle. Então a gente está aqui em muitas, gente, tem muitas pessoas aqui. Eu queria orar com você de verdade. Não costumo fazer isso não, mas eu queria orar por você. Você que sabe qual é o propósito de Deus, você que sabe o que Deus tem para a sua vida, mas por algum motivo desanimou, se entristeceu e até mesmo abandonou a sua missão. Então se você está aqui, nessa condição, eu queria de verdade orar pela sua vida. Você pode só se colocar de pé que eu vou orar. Se você também não quiser se colocar de pé, pode continuar sentado que eu vou orar por você da mesma forma. Mas de verdade eu queria orar contigo nessa noite. Porque tem uma frase que eu gosto muito do Neil Barretos, e é uma frase que faz sentido para a minha vida, e eu queria que fizesse sentido para a sua vida. Tem uma frase do Neil Barretos que fala assim, que a minha vida, ela só vai passar a ter sentido quando eu dar sentido para a vida de alguém. Talvez a sua vida anda sem sentido porque você abandonou a missão. Talvez a sua vida anda sem sentido porque você não tem dado sentido para alguém. Sabe, eu tenho tudo, mas a minha vida não tem sentido. Sabe, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho grana, eu tenho dinheiro, eu tenho formação. Sabe, eu vou aonde eu quero, eu viajo para onde eu quero, mas parece que está faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando? Está faltando você dar sentido para a vida de alguém. Está faltando você abençoar a vida das pessoas que estão ao redor. E que nessa noite Deus possa te levantar para fazer a diferença na sua casa, para fazer a diferença no seu trabalho, para fazer a diferença no seu grupo de amizade, para fazer a diferença quando você viajar pelo seu trabalho. Sabe, seja atento, fique atento à vontade de Deus para abençoar a vida das pessoas. E eu queria orar com você nessa noite. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que a sua palavra é viva, Deus. E eu quero, Pai, orar pelas pessoas que têm um propósito, sabe qual é o seu propósito. Eu quero orar pelas pessoas, Deus, que por algum motivo abandonou, Senhor, a sua missão. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor encontre essas pessoas aqui nessa noite, Pai. Senhor, e que essas pessoas aqui possam incendiar, Deus, a cidade de Londrina. Senhor, que essas pessoas aqui, que esses jovens, que esses adolescentes, Senhor, possa ser uma chama viva, Deus, aonde eles forem, Pai. Senhor, encontre, Deus, encontre cada um nessa noite, Senhor, e mostre, Pai, para cada um que a nossa vida, Senhor, só vai ter sentido quando a gente passar a dar sentido para a vida de alguém, Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não nos deixe esquecer, Deus, que o Senhor nos salvou. E a gente tem que levar também a salvação, Deus, para outras pessoas. Senhor, não nos deixe esquecer, Pai, que a gente está aqui na terra por um propósito. A gente está aqui na terra, Deus, para executar uma missão, Pai. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.